Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós. Nesse dia, que é o 24 de maio, né? 2022. Graças a Deus estamos aqui, né? Paz seja com todos nós. Paz, misericórdia e graça, né? Seja com todos nós que estamos aqui em vigilância, em oração, em meditação, em obediência à palavra, procurando nos aperfeiçoar no caminho, procurando perseverar, né, no caminho das virgens prudentes, né, que ouvem a palavra e a põem em prática, caminho este que nos levará a Jerusalém Celestial, né? Graças a Deus por isso. Vamos dar graças a Deus por tudo, né? Pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos que Ele nos tem dado, né? Pela sua bondade e pela sua vontade, né? E não porque mereçamos. É isso, meus irmãos. E vamos pedir ao Senhor que Ele nos socorra nas nossas necessidades espirituais, que são muitas, né? Acrescentar a nossa fé, acrescentando a nossa fé, a nossa esperança, nos dando obediência à palavra, nos dando sabedoria, inteligência, mansidão, humildade, perseverança, discernimento das coisas, das pessoas, das eras, né, das gerações, das ocasiões, né? Discernimento dos embaraços, né, irmão? Para que a gente não caia, né? Discernimento dos avisos. E amém, né? E graças a Deus por isso. Vamos continuar aí com a nossa pequena meditação. Estamos falando aí dos desígnios de Deus, né? São desígnios dados pela sua palavra. Porque a sua palavra é a verdade, né? É o caminho e é a vida, né? É o seu poder, né? Poder para salvar todo aquele que crê, né? Como está escrito. Então, os desígnios de Deus, eles são incompreensíveis para nós, né? Eles só podem ser compreendidos através da fé e da esperança que Ele dá àqueles a quem Ele quer dar, né? Então, sem fé, a fé é um dom, né, que Deus dá àqueles que são os escolhidos para eles crerem na sua palavra e crerem em tudo que está escrito e executarem segundo o que está escrito, né? E aceitarem, né, tudo que está escrito, porque tem coisas que não foram reveladas, conforme está escrito também, né? E que, digamos assim, somente pela fé que nós podemos ter compreensão desses desígnios, ó. Conforme a gente está lendo aqui no capítulo 11, né, de Romanos, Paulo falando aqui sobre o futuro de Israel e o futuro da igreja. Nós já lemos aqui até o versículo 8, vamos repetir o versículo 8 aqui e vamos continuar a ler. Ó, no versículo 8, capítulo 11 de Romanos, ó, como está escrito, ó, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Isso é verdade, ó. Até o dia de hoje os judeus, né, estão com um véu, né, estão com um profundo sono, estão com os olhos vendados para não verem, né, e os seus ouvidos também estão tapados para não ouvirem. Porque eles não negam o Senhor Jesus como Messias, não o receberam, né? E negam a Ele como Messias. Não é verdade? E no versículo 9, o que ele vai dizer?
Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se os olhos para não verem, encurvem-se-lhes continuamente as costas. Então são desígnios de Deus. Ele vai dizer aqui por que Deus fez isso com Israel. Olha aí, no versículo 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Está aí o grande desígnio de Deus, né, irmãos? Não. Pela queda dos judeus, olha o que o Paulo está dizendo. Pela queda dos judeus que não receberam o Messias, veio a salvação aos gentios. Ou seja, foi dada a ordem. Bom, vocês não querem ouvir a palavra, o evangelho, então eu vou mandar para os gentios. Mas isso foi um desígnio de Deus. Isso não foi acaso, não foi por acaso. Não foi um evento casual, não, ele determinou isso, ele designou, certo? Veio a queda, né? Veio para quê? Para que os gentios pudessem tomar conhecimento da Boa Nova. E eles, tomando conhecimento da Boa Nova, pudessem, então, incitar a emulação dos judeus. Ou seja, incitar a emulação é o quê? Para que os gentios incitassem, né, ou provocassem os judeus, né, para que eles abraçassem a fé, abraçassem o evangelho, né? Então, olha aí, o grande desígnio de Deus, né? Provocou a queda, né, quer dizer, tornou a mesa deles em laço, né? Fechou seus olhos, fechou seus ouvidos, para que o evangelho fosse para o gentio, e indo para os gentios pudesse despertar a curiosidade, pelo menos, dos judeus, né? Para que eles pudessem, então, abraçar o evangelho como muitos dos gentios abraçaram, né? E aí no versículo 12, que se a sua queda é riqueza do mundo, olha aí, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. É um grande desígnio de Deus, né? Quer dizer, qual é o grande desígnio de Deus? Vencer o poder, né, com a fraqueza. E está aqui um exemplo disso, né? Ele jogou toda a humanidade em queda, jogou Israel em queda, para que os gentios pudessem, né, abraçar o evangelho e ter direito à redenção, né? Ter direito a ser membros da igreja, né? Então, se a sua queda é uma riqueza para o mundo, conforme o desígnio de Deus, né? E se a sua diminuição é riqueza para os gentios, então devemos imaginar, então, a sua plenitude, quer dizer, quando eles aceitarem, então, que o Senhor Jesus é o Messias e assumirem o Evangelho, então eles estão alcançando a sua plenitude e isso será, então, também grande glória para os gentios, para todas as nações. Aí no versículo 13 ele vai dizer o quê? Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Então o Paulo, né, apesar dele dizer que ele era o apóstolo dos gentios, mas ele em momento nenhum esqueceu, né, de pregar o evangelho também para os judeus, para os incitar à emulação, né, para que alguns deles pudessem se salvar. Aí ele diz no versículo 15,
Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E aí vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continuará, se Deus quiser. Paz seja com todos nós e amém.